precisamos começar a nossa live, nossa entrevista do dia de hoje, que é com o Dr. Geraldo Gilberto Floeter, que, por sinal, é meu tio, meu padrinho de casamento e meu padrinho de crisma, tá? O meu tio Gilberto Floeter atualmente mora em Florianópolis. Vocês vão ver aí na tela um breve currículo dele, eu vou ler para vocês. Então, Geraldo Gilberto Floeter é nascido em Quatá, Quataense da Gema, no dia 6 de novembro de 1942. É professor, advogado e estatístico do IBGE de 64 a 96. Foi delegado do IBGE nos estados do Distrito Federal, Goiás, no Espírito Santo e fundador do jornal quataense O Archote, tá? Entre 1964 e 1965. E uma coisa que poucos sabem, o Geraldo Gilberto Floeter, meu tio Gilberto, é o autor do slogan Quatá, a flor da Alta Sorocabana, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos começar a nossa live de hoje com a entrevista especial com Gilberto, que vai nos falar um pouquinho sobre o cinema em Quatá. Então, Gilberto, fale-nos um pouquinho sobre você. O nome, idade, sobre sua vida, sobre sua família. Faça-nos um breve relato da sua vida para conhecimento aí de todos os nossos ouvintes, por favor. Boa noite. O meu nome é Geraldo Gilberto Floeter. Nasci em Quatá, em 6 de novembro de 42. Meus pais são Geraldo Floeter, que teve durante 25 anos a banca de revistas e jornais na cidade. E minha mãe, Maria da Conceição Floeter, mais conhecida como Maria Paixão, foi uma exímia costureira durante 60 anos em Quatá, que fazia de um pedaço de tecido sonhos para muita gente. Estudei no grupo escolar de Quatá, depois ginásio estadual Gabriel Monteiro da Silva e posteriormente escola normal. E estudei também a Escola Técnica de Comércio em Rancharia. Com 22 anos, eu fui aprovado em um concurso público. O órgão era IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eu mudei para a cidade de Epê, no estado de São Paulo. Fiquei lá até 1970, quando recebi um convite para assumir a delegacia do IBGE em Brasília. Em 1974, tive o mesmo convite para Goiás. Moramos em Goiânia até 1980, quando um novo convite me levou para o Espírito Santo. E moramos em Vitória 32 anos. E em 2012, viemos morar em Florianópolis para ficar perto do filho, Sérgio Ricardo Floeter, que é professor de Biologia Marinha na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, fiquei sabendo, eu já sabia, né? Mas que você é um aficionado por cinema. Então, senhor Gilberto, conte-nos um pouco sobre isso, sobre essa fixação, esse gosto por cinema, um pouco sobre suas experiências cinematográficas.
Conte-nos um pouco sobre essa fixação aí, por ser aficionado por cinema. Sim, sou um aficionado do cinema. O cinema significa em grego movimento. Os irmãos Lumière inventaram um aparelho chamado cinematográfico, em que eram exibidas fotos em movimento. E essa primeira exibição pública foi em 23 de março de 1895, e os dois franceses, o Louis e o Augusto, fizeram tremendo sucesso. O filme se chamava A Saída dos Empregados da Fábrica Lumière. Cinema é movimento. Fotos em movimento é sinônimo de cinema. De início, ele não tinha som. O som só apareceu em 1927. E o colorido, com várias tentativas diferentes, apareceu no início da década de 30. No início, os filmes eram de curta-metragem e mostravam cenas do cotidiano das pessoas e o sentimento dessas pessoas. Como não tinha som, o movimento dos atores era exagerado para que fosse percebido pelo espectador. Posteriormente, nós tivemos então o filme sonoro e colorido. O cinema em Quatá surgiu em 1925, em um prédio imenso de madeira chamado Cine Santa Helena. Era de propriedade de Manuel Gil de Oliveira. Os filmes eram exibidos somente nos fins de semana e Quatá seguia o mundo. Os filmes tinham um acompanhamento local de um piano e no caso de Quatá, um conjunto que era conhecido como regional, em que fazia parte em destaque Joaquim Pires de Oliveira e Zizi Galbo e outros. Esse regional era composto de um violão, um cavaquinho e um banjo. Este cinema ficava na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Rua Doutor Luiz Pereira Barreto, exatamente a esquina onde hoje é a Casa Coimbra. No início dos anos 30, surge um cinema de alvenaria, foi construído por Armando Pellini. Este cinema já exibia filmes sonoros e coloridos, às vezes.
Muito interessante saber essas coisas de novidades, inclusive que eu não sabia dos irmãos Lumière. Interessante. E especificamente, Gilberto, sobre a história do cinema em Quatá. Você já começou a falar alguma coisa aí do início, 1925. Pelo jeito, o cinema, a história do cinema em Quatá foi algo muito rico, né, pelo que eu estou vendo aqui, e pelo jeito deve ter sido algo muito importante até para o município, para a população, para a sociedade. Fale-nos mais um pouquinho sobre isso. Em 1943, foi inaugurado o Cine Quatá. Ele fazia parte do complexo edifício Getúlio Vargas. E o edifício Getúlio Vargas, em homenagem ao presidente brasileiro, fica em frente à Praça Papa João Paulo II, também conhecida como a Praça da Fonte. Na inauguração, em 43, a praça se chamava Carlos de Campos e também conhecida como Jardim ou Praça do Cinema. O edifício Getúlio Vargas foi idealizado e construído por Reinor de Campos Nini. E esse conjunto, no térreo, era o cinema e um bar. O bar se chamava Bar Tupinambás. E o primeiro cinema nesse edifício, Cine Quatá. No segundo andar nós tínhamos o salão de festa, de baile e de shows. E no andar de cima era o lugar dos jogos de azar, jogos de baralho, conhecido também como carteado. O Cine Quatá era administrado pela empresa Cury de Cinemas e Teatros de Assis, Estado de São Paulo. Em meados de 1947, meu pai foi convidado pela empresa Cury para gerenciar o Cine Quatá. E ele fez esse trabalho até 31 de dezembro de 1949. Em 1950, o cinema muda de nome para Cine Guarani, administrado pela empresa de Botucatu, Estado de São Paulo também, chamada Luiz G. Barbosa. Em 52, o Cine Guarani passa a ter a administração de Pellini e Roncada, empresa quataense. E em 1954, também uma empresa quataense assume o comando, Pascoal Bávaro. Nós temos, inclusive, aqui algumas fotos do Cine Quatá e do Cine Guarani, que são dos prospectos do cinema. Olha, e como vocês podem ver aí, ó, os cartazes do cinema na época, ó, o Cine Guarani, certo? Dois cartazes do cinema e do Cine Quatá também. Ó, outro também do Cine Guarani. E nós temos aí, ó lá, do Cine Quatá, que foi o primeiro nome dado, né, então, ao cinema aqui em Quatá, certo?
Ok? Aí outro cartaz, né? Isso. E também tivemos o Cine chamado, depois ele mudou o nome para Cine Rialto, né? Que daqui a pouco vai ser falado também. Bom, o que a gente percebe é o seguinte: a história do cinema em Quatá, ela tem muita coisa a ser contada, não é verdade? Então a gente coloca aí, senhor Gilberto, continue aí para nós aí a sequência aí histórica aí do cinema, então. Em 2 de agosto de 53, muda a empresa gerencial do cinema. Novamente uma de Botucatu, mais Vicente M. Santalúcia. E nova mudança de nome ocorre em setembro de 57. O cinema tem agora a denominação de Cine Palazzi. Foi uma homenagem ao proprietário, o senhor Nicolau Palazzi. E o Cine Palazzi era bonito, elegante, com cadeiras novas e confortáveis. Agora tínhamos ventiladores, toaletes e projeção, as melhores da época, Cinemascope, VistaVision e etc. Foi um marco a reinauguração, agora com a denominação Cine Palazzi. E continuou com esse nome por mais 4 décadas. E nós voltamos aqui e temos também fotos do Cine Palazzi para relembrar um prospecto do Cine Palazzi e temos também uma foto aí do Cine Palazzi em Quatá, né, tradicional ali no prédio do edifício Getúlio Vargas, onde a maioria, nós mais jovens, ainda vamos lembrar desse período aí do Cine Palazzi em especial, não é? Mas nós vemos aí pelo relato do Gilberto que temos uma certa, toda uma história anterior sobre a questão do cinema. E pelo que a gente percebe, isso eu acho que é nítido a todos, e agora o Gilberto vai falar um pouco sobre isso, parece que o cinema representou e representa para a nossa cidade algo muito importante, principalmente na questão da vida das pessoas. E é isso que agora eu coloco aí para o Gilberto falar um pouquinho sobre isso também. O cinema era o centro de atenção dos quataenses. Era o centro cultural e de atualidade. O cinema era muito importante. A garotada tinha uma sessão às 2 da tarde de domingo, conhecida como matinê. Meia hora antes, havia a famosa feira de gibis. Cada garoto levava 10, 15 gibis para trocar com os outros ali, meninos que frequentavam o cinema. Aí tinha, depois da troca dos gibis, comprados lá na banca de revista de meu pai, assistia um filme de aventura, em que dominava o tema faroeste. Depois tinha um seriado, que eram exibidos 2 episódios por domingo, e tinha uma continuação no próximo domingo. E todo mundo brincava, e era uma frase: continua no
próximo domingo. Era uma festa. Outra curiosidade do cinema em Guatá, e era Brasil todo, era proibido a pipoca no cinema. Alegavam que fazia barulho, mas o principal era sujava a sala do cinema. Então era proibido a pipoca. Se comia pipoca quando acabava o filme, na saída da sessão é que comprava pipoca. E ia comendo pela rua, fazendo comentário do filme. Outra coisa interessante no cinema, e também era Brasil, existiam algumas cadeiras, ou poltronas, como eram chamadas, cobertas com um pano branco. Eram as cadeiras reservadas, que ninguém podia sentar nelas. E essas cadeiras reservadas normalmente eram para 4 casais. Era o prefeito municipal, o juiz de direito, o delegado de polícia, e a curiosidade aqui, a quarta, era para o chefe da agência do IBGE. Mas por que essa importância? Porque durante vários anos, isto é, de 1936 até 1965, existiu a taxa de estatística, cujo valor era 10% do valor do ingresso. Essa taxa ia diretamente para o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tinha como fonte de renda a taxa de estatística. E era uma deferência a esse funcionário que fiscalizava essa famosa taxa. Não era só o cinema que pagava a taxa de estatística. Era também o teatro, as touradas que existiam na época e shows em geral. E circos. Não era exclusivamente só o cinema. É interessante a gente saber essas coisas, porque são coisas que nem tudo a gente tinha conhecimento, não é verdade? E nós vemos que tinha muita importância para a sociedade na época o cinema, né? Porque representava o lazer da população, a diversão das pessoas, dos cidadãos, do povo guataense e de todos os lugares, né? Havia bomboniere? E a questão dos assentos, como é que funcionava, Gilberto? Em setembro de 57, quando da inauguração do Cine Palazzi, foi a primeira vez que o cinema teve uma bomboniere. Não entrava com pipoca ou amendoim, mas podíamos adquirir bombons, chocolates e o famoso chiclete. Uma outra curiosidade do cinema, os aficionados, era o nome que se dava na época, tinha mais ou menos os lugares certos na plateia. Eu, com a minha turminha, eu sentava sempre na 7ª fileira do lado direito. E eu achava
porque aquela era a minha poltrona. E muitas pessoas sentavam sempre nos mesmos lugares. E tinha também em Quatá, nessa época, 2 sessões no domingo. 7h30 e 9h30 da noite. Uma outra curiosidade da época, existia o que se chamava footing. Isto era, no quarteirão do cinema e o outro do lado, sentido direção igreja, o trânsito era fechado na parte de baixo da Avenida Rui Barbosa e as moças andavam desfilando na rua. E os rapazes ficavam em pé formando 2 filas. Isso era tradicional a partir das 7h30 da noite. Porque de 6h30 às 7h30 tinha a igreja, tinha a missa de domingo, à noite. Aí era o footing e ia assistir o filme. E aqueles que não iam no cinema ficavam ali passeando até acabar a sessão das 7h30. Daí o footing ficava mais ou menos até 10 da noite. Isso é uma tradição que não existe mais. Olha que interessante, hein? Tinha mais alguma curiosidade nessa época? Podia nos contar algum caos, alguma situação diferente? Outra curiosidade da época, e marcante, nós tínhamos um casal de japoneses, já idosos. Eles eram tintureiros, conhecidos como tintureiros. Passavam roupas. E ele ia muito no cinema, praticamente 2 vezes por semana. E a curiosidade é que da onde ele morava, que era mais ou menos uns 4 quarteirões do cinema, ele andava com passos firmes e a esposa acompanhava ele 1 metro atrás. Isso durante anos e anos, essa tradição japonesa existiu nas ruas de Quatá. Olha que interessante esse caos, né? E é um fato real, não é verdade? Haveria mais alguma curiosidade? O senhor podia nos contar? Uma outra curiosidade do cinema em Quatá era que era permitido criança de colo entrar. A regra era somente com 5 anos. Mas o cinema de Quatá era permitido e eu frequentei o cinema desde mais ou menos 3 anos. E nós íamos todo sábado e domingo, fazia parte da nossa rotina, e eu sentava no braço da cadeira, onde se coloca o braço. Eu sentava ali e ficava assistindo, sentadinho ali, com outras crianças. E quando tinha mais ou menos 5 anos, as crianças sentavam nas primeiras fileiras. E entrava na sessão noturna, desde que
fosse acompanhado dos pais. Bom, pelo jeito, curiosidade é que não falta, né, em relação ao cinema em Quatá, né? Haveria mais alguma? Uma outra curiosidade era assim, por exemplo, o casal, o Dr. Iraci Macedo, ele ia com os 3 meninos dele, então sentava o seu Iraci, a Dona Maria e os 3 meninos, com os pais. Agora, outros meninos iam nas primeiras fileiras. E quando era uma cena empolgante, principalmente quando a 7ª Cavalaria vinha ajudar o mocinho do filme, a criançada batia os pés. E esse bater o pé, de vez em quando, tinha pss, pss. E algumas vezes o delegado levantava e ia lá na frente dar uma bronca na molecada. Isso eu vi várias vezes. História inusitada, né? Bom, para nós finalizarmos essa nossa live de hoje, obviamente depois eu vou voltar, né, gente? Fiquem aí. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí. Essas curiosidades que eu acabei de citar, elas são retratadas de um modo parecido no filme Cinema Paradiso, filme italiano, obra-prima de Giuseppe Tornatore. Eu recomendo Cinema Paradiso. Inclusive, nós temos aqui uma foto, gente. Olha lá, do Cinema Paradiso, do filme citado aí pelo Gilberto. Isso. Bom, por hoje nós terminamos aqui e, na verdade, agradecemos de coração a disponibilidade do senhor Geraldo Gilberto Floetter de participar aqui conosco nessa entrevista. Ele também teve a oportunidade de nos agradecer por ter tido essa possibilidade de expor seu conhecimento, essa sua fixação, por ser aficionado por cinema, não é? E especificamente em relação a Quatá. Então, ficou aí registrado nessa nossa live, já temos agora algo histórico para as futuras gerações, como que foi, como se deu a questão do cinema em Quatá. Então, agradecemos muito, senhor Gilberto, pela disponibilidade, por ter aqui participado conosco. Todos nós do Grupo Quatá Resgatando Memórias agradecemos de coração todas essas informações, esses causos, essas curiosidades, que eu tenho certeza que foram muito, muito, muito legais para todos nós, porque ajuda nós a relembrarmos do nosso passado e a rememorarmos, que é esse o objetivo do Grupo Quatá Resgatando Memórias, correto? E agradeço a todos os telespectadores, todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham constantemente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo apoio. Fiquem aqui conosco, nós vamos falar só mais um pouquinho da importância dessas lives, desse material que está sendo formado. E isso nós vemos pela live de hoje. E depois, com o tempo, nós vamos ter muita informação, muita coisa precisa, né? Informações aí, e preciosas, principalmente, que poderemos guardar aí no futuro, que até hoje nós nunca tivemos, né? De levantar toda essa memória histórica de Quatá. Então, eu agradeço demais Gilberto Floetter por ter nos brindado com suas explicações, seu conhecimento, e ele volta numa live futura aí, em breve, falando sobre o edifício Getúlio Vargas e outras cositas mais, tá bom? Gostaria de aproveitar o momento agora também para incitar todos os empreendedores, empresários, comerciantes do município. As nossas lives estão tendo uma receptividade muito grande. Juntamente o canal Quatá Desenvolve
Canal Desenvolve Quatá e nós do Quatá Resgatando Memórias, nós temos tido assim uma amplitude muito grande. Só o Quatá Resgatando Memórias no último mês teve mais de 30 mil acessos, visualizações, curtidas, comentários. 30 mil, tá bem? Então, nós estamos tendo 1000 interações e compartilhamentos por dia. O canal Desenvolve Quatá da mesma forma. Então, as nossas lives são um momento muito bacana para todos vocês, empresários, empreendedores, né, que quiserem participar conosco, uma boa oportunidade, venham conosco, é só nos chamar e a gente conversa sobre isso, tá? Venham participar, patrocinar, nós precisamos, mas ao mesmo tempo vocês também vão ter um resultado muito profícuo, tá bem? E na próxima semana, no próximo sábado, dia 24 de abril, aqui no mesmo canal, às 9 horas da noite, teremos uma live. Essa vai ser integralmente ao vivo, tá? Com uma pessoa jovem, que é o Everton de Almeida, tá? Que falará para nós ou conosco sobre empreendedorismo em Quatá, tecnologia, coisas desse tipo, e as suas coisas que ele entende em relação a Quatá. É interessante também, de vez ou outra, nós também temos que dar uma pausa, não só as pessoas mais antigas da cidade, mas nós temos que também trazer um pouquinho das pessoas mais novas. Tá? Então, semana que vem, teremos aqui o Everton Almeida, filmmaker aqui em Quatá, que vai nos falar um pouquinho, junto comigo, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e sobre essas novidades na cidade. E mostrando que Quatá tem um potencial muito maior do que a gente mesmo imagina, tá bem? É uma questão tudo de ponto de vista, ok? Então não percam semana que vem, fantástica live, ao vivo, totalmente ao vivo, no mesmo horário aqui com vocês, às 9 da noite, no próximo sábado, tá bem? E eu agradeço mais uma vez todo o grupo Quatá Resgatando Memórias, todos os nossos 8.500 membros, que constantemente estão nos ajudando, estão nos apoiando, adoram o grupo, e isso traz muito orgulho para nós. Nós ficamos assim muito satisfeitos com tudo isso, e temos só que agradecer todo esse carinho, e retribuímos esse carinho, trazendo a vocês um pouquinho das lembranças do município, um pouquinho da lembrança das pessoas, dos fatos históricos, dos acontecimentos. Só para vocês terem uma ideia, fiquei sabendo hoje, uma postagem que eu fiz hoje à tarde, da entrada da cidade, lá por volta dos anos 1990, nós já tivemos 3.500 acessos. Gente, por uma cidade de 14 mil habitantes, o pessoal realmente é sedento, o pessoal da nossa cidade é sedento por tudo isso. E isso é mais uma forma que a gente tem de mostrar como a história é importante para o desenvolvimento humano e social de um povo, o desenvolvimento humano e social de todos nós, de cada um de nós. Tá certo? Então, agradeço o carinho mais uma vez de todos vocês, agradeço o canal Desenvolve Quatá, o Carlos Eduardo Blenroth, todo mundo que nos apoia, que nos acolhe e que estamos juntos aí, tá? Aqui, coraçãozinho para vocês. Agradeço mais uma vez, boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Nosso amor então terá, sempre, sempre honraremos a cidade de Quatá. Sua terra é dadivosa e produz com abastança, sua gente laboriosa trabalha nunca se cansa. Oh,
noites enluaradas, sempre, sempre